Boa noite. Hoje vamos iniciar com uma música, nossa oração. Então que a gente possa sentir. Sentir a bênção de nossa Mãe Santíssima. Sintamos esse amor de Nossa Senhora. Só sinta. Obrigada, Maria. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada por fazer parte da nossa vida. Entre em nossa casa, Mãe Santíssima, e faz todo o tratamento que nós necessitamos para adquirirmos força, coragem, confiança, sempre, sempre em Jesus. Em nosso Pai maior, Deus. Liberta, Nossa Senhora, todos, que todos possam ser libertados. Que todos nós possamos ser libertados dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que todos possam ser acolhidos nesse momento, Nossa Senhora. Que a tristeza, que a raiva, que todos esses sentimentos que faz com que nossa vibração abaixe, que tudo isso possa ser levado
possa ser transformado em alegria, em atitudes, em bênção. Mãe Santíssima, a Senhora sabe de todas as pessoas que estão precisando, de todas as pessoas que estão pedindo oração, que estão nos hospitais, que estão em casa, que estão no leito, sentindo dores, que todos aqueles, Deus, que mesmo que não estão sentindo dores, estão sentindo tristeza. Que todos aqueles, Deus, que estão completamente desorientados, devido a síndromes, devido a doenças mentais, de toda forma, de todo jeito. Oh, minha Mãe Santíssima, abrace cada um para que eles possam sentir a sua força, o seu amparo. Ai, Nossa Senhora, a Senhora sabe de tudo que precisa ser feito. E eu lhe peço, Nossa Senhora, que nos guarde a todos esses nossos irmãos queridos que desencarnam, que eles possam sentir o quanto nós os amamos, o quanto eles são importantes para nós, o quanto foi ótimo viver junto, o quanto foi bom a oportunidade de rever, de estarmos nos amando novamente. Muito obrigada, Nossa Senhora, por tudo isso. Muito obrigada por entrar em nossa casa, por Jesus também vir fazer parte da nossa oração. E nós podermos, como todos, usufruir desse banquete de luz. Obrigada, Mãe Santíssima. Muito obrigada. O capítulo que nós vamos ler, do capítulo 19, a fé transporta montanhas. Obrigada a todos que estão aí, o carinho é imenso, a gratidão é grande, que todos possamos estar buscando esse amparo para todos, né? E a gente também recebendo. A fé religiosa, condição da fé inabalável, é o item 6. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina. Aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois não tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro, na sombra também o é à luz do dia. Então, o que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença. É confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida. E ninguém está impedindo de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas
e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles, porque se recusam a vê-las. Em alguns é indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos. Na maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. É quando a gente acha que o nosso orgulho está tão grande, né, que a gente não aceita que Deus é um ser superior, que Ele é mais do que nós. Então aí a gente às vezes até se acha o próprio Deus. Quantos reis pensaram assim? Quantos reis se sentiram o próprio Deus? E ali, do que adiantou? Aquelas pessoas que tinham os deuses de pedra e na hora que aconteceu vão lembrar lá de Moisés, quando aconteceu todas aquelas pragas, os deuses de pedra não fizeram nada, porque não tinha nada, não existia aqueles deuses, era simplesmente crença, porque eles mesmos se sentiam aqueles deuses. E então Moisés vem falar desse Deus único, que existia um só Deus. Mas antes de Moisés, todos aqueles profetas, eles também vinham falar de um Deus, de somente um Deus. E aqueles que eram obedientes, tudo dava certo. Eles até erravam, mas os profetas ia até eles e falava assim, Deus não quer que você faça dessa forma com o povo dele. E eles, quando eles eram obedientes, porque teve alguns obedientes, então esses mudava todo o contexto de uma história. Mas todo aquele que era orgulhoso e ali teimoso, o povo, assim como ele, todo sofria. Por isso que Jesus vem, Moisés veio para libertar aquele povo que estava sendo escravizado há muitos anos. Eu esqueci quantos anos são, mas eu sei que é mais de 100 anos, eu acho. E aí, Moisés era o escolhido para poder fazer isso. Tanto é que ele era um escravo e quando veio a situação de matar todo o filho primogênito, o Moisés, a mãe dele, coloca ele no rio e ele chega até as mãos da rainha. E ela o cria, irmã do rei. E ali ela o cria como filho. E depois o filho primogênito se torna rei. E Moisés aprende tudo sobre aquele povo do reinado. Não foi à toa, né, que ele foi colocado ali. Era para ele saber as duas partes. E depois ele se vira contra eles porque eles não aceitam libertar todas aquelas pessoas que não precisavam estar ali escravizadas. E quem conhece a história do Velho Testamento, né, sabe o que aconteceu com esses reis.
E Jesus veio ainda libertar ainda mais ainda as pessoas, porque elas, depois de chegar na terra prometida e morar no seu espaço, eles começaram ainda a criar crenças desnecessárias. E ali estava de novo um povo sofrendo. E Jesus vem e liberta todas essas pessoas, libertando na condição da fé raciocinada, onde eles entendiam, começavam a perceber o que realmente era verdadeiro, porque as pessoas prometiam lugares no céu, prometiam pagar o seu pecado matando algum animal. Eram muitas coisas que aqueles sacerdotes faziam. E ali Jesus vem dizer para eles, né, que eles eram as pessoas escolhidas para libertar o povo no conhecer as leis de Deus. As pessoas não sabiam ler e eles sabiam, então eles tinham condição de explicar para as pessoas as leis de Deus e fazer com que as pessoas, seguindo aquelas 10 leis, eles fossem um povo melhor. Assim como hoje nós já conhecemos essas 10 leis, mas nós ainda, preso a tantas coisas do passado mesmo, nós ainda cometemos os mesmos erros. Desse passado de crenças, né? Então a gente ainda continua olhando para o nosso umbigo e esquecemos de olhar a verdade que Jesus vem trazer. Se a gente amar ao próximo como a si mesmo, se a gente fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco, nós já estaríamos já fora de um monte de delitos que nós não precisamos estar cometendo aqui nesta vida, criando aflições para esta e para a próxima. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de naturezas em atraso. Então, imagina, né? Pessoas que têm uma facilidade muito grande de compreender o que Jesus trouxe e pessoas que ainda têm dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque eu lia a Bíblia e não conseguia entender nada? Por que a minha ignorância era tão grande? Por que o meu esquecimento foi tão grande a ponto de não entender o que eu estava lendo na Bíblia? Porque eu lia as palavras de Jesus e eu ainda não conseguia entender profundamente o que ele estava dizendo. Porque eu trazia para mim mesmo o que era bom para mim, dentro do que ele falava. E não o que é realmente, de fato, a verdade. O que ele estava tentando falar ali para aquele povo que seríamos nós. Que somos nós, né? As primeiras já acreditaram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Então tem crianças que falam coisas para a gente que a gente fala assim, nossa, como ela conseguiu falar isso, né? Como é que pensamento livre, que pensamento mais amplo é esse? Aí no Espiritismo vem falar, são pessoas mais amadurecidas, são espíritos já que compreenderam e traz isso na alma, profundamente na alma, está dentro e está passando para fora, enquanto que tem outros que não entrou até hoje.
Eu não estou fora, não. Eu ainda erro muito e falo, por isso que eu falei, por que eu lia a Bíblia e não conseguia entender? Porque não estava aqui dentro. Eu já até pedi para Deus, Deus, se eu te seguir, se eu fiz alguma coisa boa, me lembra disso. As coisas ruins você não precisa não, que já está esquecida mesmo. É para o meu bem. Mas as coisas boas, me permita lembrar para que eu me fortaleça. Facilita, né, essa intuição. A sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer. Mas ela será feita e, se não concluir nessa existência, será concluída numa outra. Nós podemos fazer essa escolha, entender agora e passar para a próxima já maduros, ou continuar nessa teimosia e passar para mais uma próxima sem saber ainda. Passar por algumas dificuldades ainda maiores para que a gente possa entender realmente o que Jesus veio trazer em tudo que ele viveu aqui. A resistência do que não crê, olha só, resistência, é uma palavra forte. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Então, a fé precisa ser raciocinada. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não pertence mais a este tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Preciosos dons do Espírito. Então, nós temos esse precioso dom, que é esse raciocínio. Nós somos inteligentes, nós somos seres inteligentes. Espírito é inteligência suprema. Não. Quer ver? O que é Peraí, tá, gente? Que eu vou buscar aqui na fonte o que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, nós somos o princípio inteligente do universo. E nós não podemos negar o nosso raciocínio.
É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara. Não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tenha certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso que as leis de Deus é imutável. Em qualquer ano que chegar, elas serão as mesmas e terão o mesmo sentido e valor. É a esse resultado que o Espiritismo conduz triunfando, assim sobre incredulidade, todas as vezes que não encontra oposições sistemática e interesseira. E aí, por que a gente precisa ter a fé raciocinada? Porque se há muitos incrédulos hoje, é porque foram abusados foram enganados. Quando vendiam terras no céu, quando dizia que ia acontecer certas coisas e pedia dinheiro, tudo envolvia o dinheiro. Então, tudo isso o povo cansou. Como os fariseus faziam, né? Os doutores das leis faziam nos templos, com as pessoas. A sogra de Pedro estava doente. E ele fala que para poder sarar a sogra dele, ele tinha que comprar uma ovelha. E aí, Pedro não tinha dinheiro para comprar essa ovelha. Então, ela poderia morrer. E eles não faziam nada. E, na verdade, era a fé daquela pessoa, porque matou aquela ovelha, que ela sarou. Porque matando aquela ovelha ia fazer alguma diferença para aquela pessoa que estava doente? E Jesus vem mostrar isso. Porque Jesus a cura sem matar nenhum bicho e mostrando para eles que tudo aquilo que eles estavam fazendo era errado, estava contra as leis de Deus. Porque se a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já estava por terra, cobrar para fazer alguém sarar. E aí Jesus cura de graça. Porque ele fala, dai de graça aquilo que recebe de graça. Ali começa a desenvolver o amor, a caridade, a vontade, os objetivos, a crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que não é vingativo, nesse Deus que é por amor. E aquela mulher hemorroíça, ela na sua fé, ela dizia, se eu tocar na veste de Jesus, eu me curarei. Mas ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos que também eram fanfarrões. Então, o que a gente precisa... Por que o Espiritismo é contra o proselitismo? Proselitismo é ter número de pessoas dentro de uma casa espírita. Nós não temos essa necessidade, nem esse interesse, nem esse objetivo de ter quantidade de pessoas lá dentro da casa espírita. Porque o mais importante é estar lá e fazer a sua vida ser diferente a partir disso. É compreender, raciocinar o porquê de estar passando por pelas aflições que estão passando. Ou raciocinar por que você tem tantas regalias e o que você precisa fazer com isso, para que você não caia nas tentações.
Nós não temos interesse nenhum de que ninguém, que as pessoas que vão ver o nosso culto, venham ser espírita. De forma nenhuma. Se você está na sua religião e ela lhe conforta, é o lugar perfeito. Nós estamos em oração em benefício de todos. É por isso que nós estamos juntos. Nós precisamos manter a nossa fé raciocinada no culto. Nós precisamos escutar e entender essa fala. E a próxima lição aqui seria a parábola das figueiras secas. Parábola da figueira que secou. E é muito linda essa parábola. Muito linda essa parábola. Porque ela mostra por que ela secou. Já sabem? Conhecem essa parábola? Porque quando Jesus conversava com as pessoas, ele falava para eles aquilo que eles tinham condições de entender. Ele não jogava pérolas aos porcos. Ele não tinha interesse algum de fazer aqueles fariseus, os sacerdotes, vir acreditar que ele era o Messias. Porque ele nem procurou por eles. Porque sabia de como era o coração de cada um. Por isso ele já estava determinado, claro, né? Os 12 apóstolos. Por isso que ele encontrou com eles e se fizeram companheiros desse trabalho com Deus e com Jesus. Para que todo mundo pudesse ver que as nossas fraquezas não impedem de seguir Jesus e ser um trabalhador junto de Jesus. Porque cada apóstolo tinha uma fraqueza. E essas fraquezas, se a gente olhar, nós as temos. E quando a gente olha para nossas fraquezas, isso é questão de humildade, de reconhecimento, de saber que nós não somos perfeitos. Que perfeito nessa terra foi Jesus. E nós estamos aqui para nos educar. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Pedro, que xinga muito, mas que vai lá e faz. De João, que é um doce e cuidou de Maria. Daquele que duvidou. E quantas vezes nós duvidamos? Então são vários, né? São várias fraquezas que ali mostra para a gente poder entender as nossas fraquezas. E Jesus estava junto com eles, com todos eles. De todas aquelas mulheres que tinham qualidades grandes e outras que tinham muitas fraquezas, mas que ele ergueu cada uma e se fortaleceu as suas forças. Fez a melhoria de cada uma e tornaram-se seguidoras ferrenhas de Jesus, trabalhando em benefício de todos. Madalena, no final da vida dela, ela conheceu o que era o amor de verdade, aquele amor, ela participou do banquete de Jesus. E ela entendeu o que era amar. Amar não era o amor corporal, era um amor sublime, um amor muito maior, onde ninguém tem diferenças. Somos todos iguais. E o fim da vida dela foi o quê? Falar para todos sobre Jesus, um monte de pessoas que eram leprosos. E ela vai falar de Jesus para esses leprosos e vai cuidar deles. E ali seu corpo, no fim da vida, contrai a lepra. Mas ela estava limpando o seu espírito de tudo aquilo que ela tinha trazido. Então, tem todo um trabalho aí atrás. Tem tudo e Jesus fala para ela, né? Quando todos se tornarem seus filhos, você saberá o que é amor. E ela experimenta desse amor.
Ela morre com lepra, mas ela morre feliz. E ela encontra com Jesus quando morre. Uma hora nós vamos trazer a história de Maria Madalena, né? É muito linda a história de Maria Madalena. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos fortaleça. Que nós possamos nos fortalecer junto de nossa Mãe Santíssima, essa que veio trazer a grande bênção. Trazer Jesus em seu ventre e trazer Ele para nós. Mas não trouxe só isso, ela trouxe todo o seu amor. E amou a cada um até o final da sua vida. Tornou-se a mãe do mundo, por tanto amar. Obrigada, Mãe Santíssima. Entre em nossa casa, entre em nossa vida e nos abençoe. Cuida de cada um, Nossa Senhora. De cada um, como a Senhora sempre faz. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Tenham bons sonhos, bom sono, lindos sonhos. E que nós possamos estar em paz, conosco mesmo, tranquilos. E que todos possam ser arrebanhados no colo de Maria. Obrigada, com Deus. Lindo domingo, fim de domingo e uma linda segunda-feira.